boa noite. Paz do Senhor. Estão alegres? Aleluia. É bom estarmos na presença do Senhor. Na presença do Senhor há alegria, muita coisa boa. As crianças podem se retirar para o salão, para a salinha. Feche seus olhos, nós estamos na presença do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, para que a palavra dele possa agir em nós, que o Espírito Santo possa fazer obras nas nossas vidas, usando a palavra de Deus, porque na palavra de Deus há poder. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, gozando desta graça que nos foi dada por Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Quando ele morreu, o véu do santuário se rasgou e sua presença foi oferecida a nós, e em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós entramos no santuário, na tua presença, para te render graças e bendizer o teu grande nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, e nós somos alvo das suas misericórdias, Pai. Por isso nós te louvamos e engrandecemos o teu grande nome, o nome do Senhor Jesus e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Na televisão, a gente escuta muita coisa, muita pregação, muita coisa, mas o que eu entendo é que o evangelho pregado nessas igrejas que falam na televisão é um pouco diferente do evangelho genuíno daquilo que a Bíblia ensina. Segundo eles, a gente tem que colocar Deus no canto da parede. Eu já ouvi isso aí. Mas quem somos nós para poder fazer colocar o grande Deus no canto da parede, obrigando a ele a fazer as coisas? Qual o patrão que aceitaria o empregado fazer isso? O crente não pode ser pobre, o crente não pode ficar doente. Se o crente está doente, está em pecado, e outras coisas mais. É o evangelho onde pega o ser humano pelo medo ou pela ganância. A gente vê que pela ganância, quando se oferece aí, se eu vi também, oferecendo canetas a R$100 para assinar cheque. Isso é uns 4 anos atrás. Aí o cara comprou, vendeu não sei quantas canetas na reunião lá, né? Uma outra história que eu sei verdadeira é que um senhor com câncer queria que a filha levasse ele numa igreja dessa, e a filha não queria, porque sabia da situação, como que as coisas lá, mas por causa de consciência e pela insistência do pai, levou. Chegou lá, passou 3 vezes na oração, não foi curado. O senhor não foi curado. Colocou ele numa salinha lá. E aí a oferta tinha que ser gorda. Ainda falaram assim: olha, qualquer médico cobra R$500. A oferta não pode ter menos de R$500. A filha não queria que o pai desse o dinheiro, mas o pai deu e ela deixou por cargo de consciência. O velho morreu. Não é esse evangelho que a Bíblia ensina. Jesus, ele nos escolheu para formar uma igreja com um objetivo determinado a cada um membro da sua igreja. E ele nos chamou a sofrer por causa do nome dele. Eu vou falar um pouquinho a respeito lá de Abraão, já foi falado aqui na escola de manhã, o plano de Deus para Abraão.
que caiu no Isaac, Jacó e José. Abraão morava numa cidade, no meio da sua parentela, homem até abastado, e Deus manda-o sair da cidade, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mandou ele sair, largar tudo para trás, terra, parente, pai, para peregrinar numa terra desconhecida. Aí vem as promessas: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Eu abençoarei a quem você abençoar, amaldiçoarei a quem você amaldiçoar, e em você serão benditas todas as nações da terra. Um chamado com promessa, e nós vamos ver como que Deus age na vida daquele que é chamado. Abraão saiu da sua terra com 75 anos de idade, já não era mais novo, com os bens que tinha juntado durante toda a sua vida, levando a sua mulher e levando o seu sobrinho, ele partiu para a terra de Canaã. Aí ele foi para alguns lugares, peregrinando. Eu não vou falar o nome da cidade, que é muita cidade. Eu sei que, me parece que chegou numa cidade lá, ele ofereceu um sacrifício a Deus, e Deus apareceu para ele e falou assim: ó, vou dar para a sua descendência essa terra. Daí ele desceu para outro lugar, onde houve fome. Aí começa o problema, está passando fome, a cidade seca, não chovia. E o que ele fez? Ele foi obrigado a descer para o Egito, porque lá tinha mantimento, tinha comida. E ele falou uma coisa para sua mulher: você vai falar que você é minha irmã, e eu vou falar que você vai falar que eu sou seu irmão, e eu vou falar que você é minha irmã, porque você é formosa, e este povo aqui vão querer me matar para ficar com você. Medo, terra estranha, em obediência a um desígnio de Deus, está sofrendo. O que acontece? A Sara era formosa, e a formosura de Sara chegou nos ouvidos de Faraó. Faraó então manda chamar Sara para ser sua mulher, e ela vai. Sabe o que aconteceu? Deus feriu a casa de Faraó com grandes pragas por causa de Sara. Faraó mandou chamar Abraão. O que você fez? Aí Abraão entregou a Abraão, a sua mulher, e falou assim: você vai embora daqui. Deu suprimento para ele, e ele saiu dali peregrinando. No capítulo 20, há uma história muito interessante. Ele chega em Gerar, e Abimeleque era rei de Gerar, cidade. Ele está lá, chegou lá em Gerar. Sara bonita, e ele falou a mesma coisa: ela é minha irmã, ele é meu irmão. Aí Abimeleque manda buscar Sara para ser esposa dele, levou para o palácio. O que aconteceu? Deus apareceu em sonho para Abimeleque. Esse diálogo aí me traz muita, assim, coisa, parece que me impressiona muito, né? O que Deus fala para Abimeleque em sonho?
você vai morrer. Porque a mulher que você tomou para sua esposa tem marido, ela é casada. Agora veja o argumento de Abimeleque: Senhor, tu destruirias uma nação toda inocente? Aí ele fala: não foi ele que disse que ela é irmã dele? E eu sou inocente. Aí Deus disse: sim, eu não a toquei. Aí o Senhor Deus disse: eu sei que você é inocente. Por causa da sua inocência, é que eu não permiti que você tocasse nela, para que não pecasse contra mim e fosse destruído. Então agora, devolve a mulher seu marido e peça para ele orar por você, porque ele é profeta. Então veja Deus defendendo Abraão, porque ele estava andando segundo o seu chamado, segundo o seu propósito. Mais uma vez ele expôs a mulher, com medo de morrer, situação difícil, viver numa terra com medo, estava sofrendo por causa de um chamado de Deus, de um propósito de Deus na vida dele. Agora eu quero falar para vocês uma coisa, irmãos, que quando Deus olha para nós aqui na terra, Deus nos prova, porque interessa para Deus que a gente vença a prova, interessa para Deus que a gente seja um agente de Deus na terra, que nós nos entreguemos a Ele, a tal maneira para Ele resolver o problema dele através de nós, para Ele fazer as obras dele através de nós, porque Deus está olhando a eternidade, aqui tudo vai passar, vai acabar, nós vamos morrer, uma vida passageira, e muitas vezes nós estamos trocando uma vida passageira pela eternidade. Queremos ganhar tudo aqui, gozar de tudo que a vida oferece e morrer e perder a alma. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, porque tudo passa. E eu me impressiono a maneira de Deus agir, e também o diálogo que aqui a pouco do passado tinha com Deus. Ele argumentou: Senhor, eu sou inocente, o Senhor vai destruir uma nação inteira, eu sou inocente, foi Ele que disse que ela é minha irmã, então eu não sei. Aí Deus fala: eu sei que você é inocente, por esta razão é que não permiti que você tocasse nela. Já pensou, um homem pega uma mulher para ser mulher dele, ser esposa dele, e não toca nela? Não tem um mistério nisso aí? Deus disse: eu não permiti isso, porque Deus tem o controle de todas as coisas. A gente acha que muita coisa acontece por acaso na nossa vida. Não, é um controle de Deus sobre aquele que é chamado, que vive uma vida reta perante Deus, porque Deus nos protege. Você é um servo, você é uma serva, está sofrendo, pode estar sofrendo, mas Deus está com você, Ele é que dirige a sua vida, se você anda segundo o propósito dEle, porque Deus tem negócio com aquele que é dEle, Ele conversa com aquele que é dEle, Ele não conversa com quem não é dEle. Até tem um versículo interessante que fala sobre o anjo da guarda, mas o que está escrito é o seguinte: que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O anjo está pronto diante dos servos para livrar, para guardar. Servos, aquele que teme a Deus. Você teme a Deus, sua vida está segura. Você não morrerá enquanto Deus não cumprir em você todo o
no propósito dele na sua vida. Você não morrerá. Ninguém morre. Nenhum servo de Deus morre antes de Deus cumprir o propósito dele em cada um de nós. O apóstolo João morreu bem velho, mais quase 100 anos de idade. É o único que não foi martirizado, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Ele escreveu o Apocalipse na sua velhice. Por que Deus não guardou os outros? Deus tinha um propósito diferente para cada um dos apóstolos. Todos foram martirizados, menos João, mas está reservado a eles um lugar de destaque na eternidade. Eles julgarão as 12 tribos de Israel. Abraão, Isaque e Jacó também está reservado um lugar de destaque na eternidade dos três. O próprio Jesus falou isso. Naquele caso do centurião, quando o centurião manda chamar Jesus para curar o servo dele, Jesus vai, o centurião fala: não sou digno que entra na minha casa, diga uma palavra só. Jesus ficou impressionado com a fé do centurião, parou e disse: nem Israel viu fé como essa. Muitos irão do ocidente e do oriente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos dos reis ficarão de fora. Quando Deus apareceu na sarça a Moisés, Deus disse para Moisés: assim serei conhecido de todas as gerações. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. 3 homens que sofreram sobre uma ação de Deus, um projeto de Deus. Sofreram. No 22, capítulo 22 de Gênesis, tem a prova de Abraão. Qual que é a coisa mais difícil que é isso para um pai? Pegar o filho. Olha, interessante é o seguinte: Deus falou para Abraão assim: ó, quero que você me oferece no holocausto seu único filho, o filho que você ama, Isaque. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão levantou de madrugada. Ele não ficou enrolando. Ele foi determinado. Ele arrumou o jumento, cortou a lenha, pegou 2 servos e foi, obedecendo a Deus. Esse homem sofreu 3 dias. Eu tenho certeza que ele sofreu. Talvez imaginando como vai ser isso. Será que meu filho vai ressuscitar? Será que vai morrer mesmo? Você já pensou isso, a dor de um pai? Mas obedeceu. E Deus não permitiu que Abraão oferecesse o filho dele sobre a lenha, né? E fez promessa para Abraão: e agora eu sei que tu me ama, que tu teme o meu nome. Agora eu sei, não me negar teu único filho. Saindo aí, nós vamos lá para Gênesis 37, fala de Jacó. Jacó, todo mundo sabe, teve 12 filhos. José, o filho da sua velhice, né? E ele amava muito José, filho da velhice, né? E os irmãos de José odiavam José. Por quê? Eles faziam maracutaia e o José contava para o pai tudo que os irmãos dele estavam fazendo de errado. Então eles passaram a odiar o seu irmão. Aí ele teve um sonho e contou para os irmãos que eles estavam no campo, juntando seus feixes. Os feixes de José ficou em pé e os seus irmãos prostraram diante dele. E a Bíblia fala que eles passaram a odiar José mais ainda por causa do sonho. Aí José teve outro sonho, que viu a lua, o sol, a lua e 11 estrelas prostrados diante dele. Contaram para o pai disse: então eu e minha mãe, seus irmãos vão te servir. Mas guardou no coração, e os irmãos passaram a odiar mais o José. Aí eu fico pensando uma coisa:
Será que isso já não veio de Deus? Qual era o plano de Deus? Cumprir o que ele falou para Abraão: a sua descendência será escrava em terra estranha por 400 anos. Então Deus tinha que levar a descendência de Abraão para uma terra estranha, não a terra de Canaã. Será que este ódio, essa inveja, já não é uma ação de Deus? Porque o Jacó manda os seus irmãos pastorear as suas ovelhas, e mais tarde, alguns dias depois, manda José ver que jeito estavam seus irmãos, onde eles estavam, né? Será que tudo isso aí não tem uma ação de Deus? O tempo, eu falo o tempo também, tudo cronometrado, será que não tem, não existe? Vamos seguir. Aí José vai, de longe os teus irmãos avistam José, e fala: lá vem aquele sonhador, vamos matá-lo. E faz o plano, né, de matá-lo. Quando ele chega, já prende ele e joga ele no poço, com a intenção de matá-lo. O homem estava tentando defendê-lo para levar ao pai. Enquanto estavam ali assentados para comer, eles olharam e vinha uma caravana de ismaelita, de Midian, levando especiarias para o Egito. Aí eles traçam um plano aqui: que ganha se matar nosso irmão, é nosso sangue, vamos vendê-lo. Aí a caravana aproxima e eles vendem José por 25 de prata. E José então vai para o Egito. Olha a maneira de Deus mandar alguém para o Egito para cumprir o desígnio dele. Um moço de 17 anos que começou a sofrer quando vê seus irmãos agarrando para o matar, e o venderam, o desprezaram. Ele vai para uma terra estranha, conhece ninguém, e aí eles pegam a túnica de José, matam um bode, suja ela de sangue e manda para o pai: essa é a túnica de seu filho José? É, um animal o estraçalhou e ele morreu. Aí Jacó rasga seu vestido, veste um pano de saco para chorar a morte do seu filho. Eles vão consolá-lo, seus filhos, seus parentes. Ele rejeita ser consolado e fala o seguinte: chorarei pelo meu filho até eu descer à sepultura ao encontro dele. Recusou ser consolado. Então ele chorou 22 anos a morte de um filho vivo. Veja o tamanho do sofrimento na vida de uma pessoa que está cumprindo o desígnio de Deus, Deus fazendo as obras dele, usando pessoas para fazer as obras dele. Usou agora aí Jacó, usou os irmãos de José, que eles venderam, tudo foi por ordem de Deus. A caravana, tudo é cronometrado. Por que passou a caravana ali naquela hora? Por que aquela caravana não passou um dia antes, um dia depois? Mas foi tudo certinho, do jeito que Deus determinou para que José fosse para o Egito. E lá no Egito, Deus preparou o capitão da guarda de Faraó para comprar José. E José vai para a casa deste homem, fica firme na presença de Deus. E a Bíblia fala que por causa de José, Deus abençoou Potifar em tudo que ele tinha, na cidade, no campo. E em vez de ser escravo, ele colocou ele como administrador de tudo que ele tinha. Agora ele já não era mais escravo, ele estava administrando tudo, inclusive escravo também estava sendo administrado por ele, estava tudo nas mãos dele. A Bíblia fala que Potifar não sabia de nada, entregou tudo na confiança de José. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando alguém está na presença de Deus
e outras pessoas são abençoadas por causa dele. Potifar foi abençoado por causa dele, porque Deus estava com José. Deus tinha um propósito na vida de José. Qual que era? Levar o Jacó com o seu povo para o Egito. Mas Deus prova os seus servos. A Bíblia fala que José era um moço de um porte bonito, né? E a mulher de Potifar, né, agradou de José e começou a convidar ele para deitar com ela. E ele rejeitava. Mas um dia, ele chegou na casa, estava só ela, não tinha mais ninguém. Ela agarrou ele, deita comigo. Ele disse, não, não posso. Não posso. O seu marido me entregou tudo nas minhas mãos. Só me vedou você. Eu não posso fazer isso. Como que eu cometeria uma tamanha maldade contra o meu Deus? Ele estava olhando ali de dois lados, o José. Ele estava, se ele fizesse, ele estava traindo o homem que confiou tudo nas mãos dele. E traindo Deus, pecando contra Deus. Porque no caso de Abraão, ali que eu falei para vocês, Deus impediu Abimeleque de tocar em Sara, para que não pecasse contra ele, contra Deus. Porque todo o pecado que acontece aqui é contra Deus, é contra a lei de Deus. Então esse moço rejeitou. E ela agarrou a roupa dele e levantou um falso para ele. E ele foi parar na cadeia de Faraó. Por sua fidelidade, mais uma vez, este moço é injustiçado. Mas como Deus estava com ele, Deus não abandona aqueles que são fiéis. Em nenhuma circunstância da vida, Deus abençoou o carcereiro entregou tudo na mão de José. Tudo está na sua responsabilidade. E a Bíblia fala que um certo dia foi parar nessa prisão dois homens, funcionários de Faraó, o copeiro e o padeiro. Veja como que Deus trabalha. E numa certa noite, o padeiro teve um chefe, o copeiro teve um sonho, o padeiro também teve. E eles amanheceram lá, José viu que estava diferente, estava triste, estava totalmente diferente e começou a conversar com ele. O que está acontecendo com vocês? Não é? Aí o copeiro contou, não, eu tive um sonho. E no sonho, aí José falou, qual é o seu sonho? Ele viu um pé de uva com três brotos. E ele pegava os frutos daqueles brotos, a uva, e espremia na taça de Faraó e dava para o Faraó. Aí José interpretou o sonho. 3 ramos, 3 dias. Daqui 3 dias, o Faraó vai restituir você à sua função na presença dele. E o padeiro, então, vendo que o sonho foi bom, a interpretação, contou para José o sonho do padeiro. O padeiro viu 3 cestos de pães e doces que o Faraó gostava, e as aves dos céus vinham e comiam. Aí José disse para ele, pessoal, 3 cestos, 3 dias. Daqui 3 dias, você vai ser enforcado e as aves dos céus vão comer sua carne. No 3º dia, no aniversário de Faraó, ele restitui a presença dele no copeiro e manda enforcar o padeiro, cumprir os sonhos. E José tinha falado para o copeiro, olha, quando acontecer isso, você lembra de mim. Mas passaram 2 anos. Aí o Faraó é que tem sonho. Numa noite ele viu 7 vacas muito gordas e 7 vacas magras. As magras comiam as gordas. Ele dormiu, teve outro sonho, viu um pé de cereal com 7 espigas muito bonitas e 7 magras que comeu as bonitas. E ele chamou os magos do Egito, ninguém pôde interpretar. Aí o copeiro lembra de José. Lá na cadeia tem um hebreu, né?
interpretou os sonhos que eu tive, que o padeiro teve, cumpriu. Aí o faraó manda chamar José. José interpreta o sonho de faraó, 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e o faraó constitui José governador do Egito, entrega tudo nas mãos dele. Sofreu, foi recompensado. Agora ele é Senhor. O faraó disse: olha, somente o meu trono está acima de você no Egito. Tudo está debaixo da sua autoridade. Então veja o desígnio de Deus. Até a fome, porque quando houve essa fome total, acabou a comida lá para Jacó. Jacó manda comprar no Egito a comida. E os irmãos de José chegam lá, José os reconhece. E mais tarde Jacó entra no Egito. Tinha 130 anos. Entrou no Egito com 70 pessoas e foram morar na terra de Gósen. Deus cumpriu então o que ele falou para Abraão, e as pessoas que foram usadas sofreram. E nós, no cristianismo de hoje, não queremos sofrer. Mas muitas vezes o sofrimento é uma bênção para nós. É Deus muitas vezes cuidando de nós. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre Paulo. Capítulo 9, tem a conversão de Paulo. E ele também tem Damasco. E tem lá um servo de Deus chamado Ananias, que estava orando. E Deus fala para ele numa visão: você vai à casa de Judas, na rua direita, e vai orar para Paulo, para Saulo de Tarso, para ele cobrar a vista. Aí Ananias argumenta: mas Senhor, ele não vem perseguindo o seu povo, lançando em prisão, trouxe para cá a carta do sumo sacerdote? Aí o Senhor diz para Ananias: vá, porque ele é um vaso preparado por mim para levar o meu nome perante os gentios, os reis e o povo de Israel, e ele vai ver quanto que é sofrer por causa do meu nome. Mais ou menos assim. Quer dizer, o Senhor Jesus está dizendo que ele ia sofrer muito por causa do nome dele. Então Paulo já foi chamado como um instrumento preparado para anunciar a palavra de Deus, igual o Senhor Jesus disse, e o Senhor Jesus ia mostrar para ele o quanto que importa sofrer por causa do nome dele. Então veja, o que é o evangelho verdadeiro? É aquele que é chamado por Deus e se for sofrer, não tem problema de sofrer. Mas na verdade, qualquer um crente fiel a Deus, numa sociedade humana, mundana, ele sofre. Se ele for funcionário de uma empresa e tiver maracutaia, não vai entrar, vai sofrer. Os outros vão rejeitá-lo. Se ele, qualquer lugar que ele estiver, no governo, ou qualquer lugar onde tem maracutaia, eles não aceitam. Sofrem. Nós fomos chamados para sofrer por causa do nome de Jesus. Mas também Jesus nos concedeu uma graça muito grande, quando eu disse que Ele nos escolheu e nos designou para que nós fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto permanecendo, eu posso pedir a Deus o que eu quero no nome dEle, e Deus vai me conceder. Então o crente fiel, ele tem diante dele uma grande autoridade para fazer as obras de Deus. Agora, quanto a nós, Deus cuida de nós. Deus cuida. E Paulo sofreu. Vou pegar um texto
para vocês verem aqui, Atos 14, quando ele chega em Listra, ele cura lá um aleijado, o povo de Listra lá quer sacrificar ele, traz bois, grinaldas, flores, para sacrificar a ele, como se fosse um Deus. E os judeus de Antioquia e de Icônio entram na cidade e inflama a multidão que queria oferecer esse sacrifício para Paulo como se fosse um Deus. Sabe o que acontece? Uma apedreja. Ele foi apedrejado, deixado como morto, arrastado para fora da cidade. Mas quando o povo saiu, os discípulos rodearam Paulo, ele levantou e entrou na cidade. Eu vejo isso aí, irmão, uma coisa que não sei se vocês viram também, as pedradas matavam, ninguém que era apedrejado escapava. Pedro morreu, as pedras eram pesadas, distância pequena, multidão jogando pedra numa pessoa, e ele não morreu. Nem ferido foi, talvez, que ele levantou e entrou na cidade. E daquela cidade ali, ele foi para uma outra, não sei se foi para Derbe, depois ele voltou novamente, entrou lá em Listra, Antioquia e Icônio, exortando as pessoas a permanecer na fé. E ele dizia assim: importa que é com muita tribulação que nós entramos no reino de Deus. Sofreu? Largou? Não. Paulo era doente. Gálatas capítulo 4, versículo 14. Olha o que ele fala para o Gálatas: embora a minha doença não causou em vós constrangimento, mas antes vocês me receberam como anjo de Deus. A minha doença, embora a minha doença seja uma provação, vocês me receberam como anjo de Deus, não me desprezaram. Ele está dizendo que a doença dele é uma provação, e apesar da doença, os Gálatas o acolheu, não o rejeitou, não teve orgulho dele. Ele era doente. Paulo, em Listra, curou um aleijado, coisa que só um Deus faz, e foi apedrejado. O que ele fez não foi mais lembrado, mas não morreu, continuou. Em Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios 12, 7, Paulo fala o seguinte: e foi posto o espinho na carne, não, para que eu não me ensoberbecesse pelas grandezas das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me engrandecesse com as grandezas das revelações. Esse espinho da carne era uma bênção para Paulo. Eu não podia engrandecer. Se ele engrandecesse, ele perdia a graça de Deus. Então Deus estava cuidando do servo dele, a quem ele ama, que estava sofrendo por causa do nome dele, com uma doença que Deus não curou. Ele disse: por 3 vezes orei ao Senhor, e ele não me curou. Ele disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele conta das suas revelações, que ele foi arrebatado ao 3º céu. Ele não sabe se foi no corpo ou no espírito, e lá ouviu palavras inefáveis, o qual não é lícito referir, palavras indescritíveis. Ele viu coisas que não se descreve, e eu não podia contar. Era um segredo, não é lícito, não tem o direito, guardou o segredo. E ele fala pelas grandezas das revelações. Não foi só isso, Paulo recebeu inúmeras revelações, e ele, muitas cartas
estão nas revelações que ele recebeu, tudo obra do Espírito Santo, na vida de um homem que deu a vida por Deus e morreu decapitado, martirizado. Esse é o Evangelho de Cristo, irmãos. Você está disposto a sofrer por Cristo, pela fé? Tá? Larga o mundo. Larga as coisas erradas. Vem servir a Deus na igreja. Ananias, veja bem, recebeu revelação quando estava orando. É orando que ele recebe a graça de Deus. E Paulo estava cego. Por que Deus não curou Paulo? Com a palavra lá do céu, lá do trono dele, não deu uma ordem para que Paulo enxergasse. Pediu que Ananias fosse orar com Paulo, para Paulo recobrar a visão. Sabe por quê? Deus usa homens. Ele precisa da igreja. Ele precisa de você. Sabe onde ele precisa de você? Nas orações, nos trabalhos da igreja, nas orações da igreja. Porque nas orações nossas aqui, nós estamos prestando serviço para Deus. E a igreja existe para prestar um serviço para Cristo, para Deus, para interceder, para salvar almas. Se a sua vida ou a minha vida, como crente, não servir para salvar almas, é inútil a minha fé e a sua fé. É inútil. Se o meu coração, o seu coração não se comover pelo incrédulo que está morrendo, é inútil a nossa fé. Se a gente não alui nem um dedinho desse aqui, como diz o Gerardinho, em favor da obra de Deus, a nossa fé é inútil. Eu só quero receber, só faço campanha quando eu estou doente, quando a minha mulher, meus filhos estão doentes, só faço campanha quando a coisa fica feia na minha casa, meus negócios estão errados, lá no trabalho onde eu estou trabalhando está tudo errado, só faço campanha em meu favor, em favor da minha casa. Que evangelho é esse? Na verdade, eu sou um ministro, eu sou um sacerdote na minha casa, mas eu não posso ficar só ali. Eu tenho que sair dali, eu tenho que vir para a igreja, os problemas da igreja, os problemas das pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo para me orar com uma pessoa, para se converter, para ser curada ou sarada. Você pode ver nesse trecho que eu falei para vocês, quando Paulo cura esse aleijado, não está escrito que ele falou assim, anda em nome de Jesus, não. Ele mandou ele andar e mandou ele andar. Por quê? Deus deu autoridade para nós curar enfermos, mas nós não curamos, não temos fé. Jesus falou isso. Curar enfermos. Então, igreja, eu quero que você acorda, em nome de Jesus. Senão não vamos perder a eternidade. E lá não tem jeitinho brasileiro não, tá? Nós estamos acostumados com coisa errada aqui no Brasil, que tudo tem um jeitinho, tudo. Aqui até é quase impossível ser fiel a Deus aqui, que tudo tem um jeitinho, tudo tem uma maracutaia. Tudo. Todo lugar. Mas nós não podemos conviver com isso. Então eu faço um apelo para vocês aqui nessa noite. Entrega a vida inteiramente a Cristo, sem reserva. Vem buscar a Deus com a gente aqui na igreja, vem ajudar a igreja. Nas quartas-feiras nós temos 20% da igreja que vem para cá orar. 20%, os 80% estão aonde? Será que não pode vir numa quarta-feira ajudar a gente a orar aqui, orando um pelos outros? Oramos pelos problemas da nação, pelos problemas da igreja. Deus nos chamou para que nós
podemos prestar para Ele um serviço. Nós somos servos. Ele não nos chamou para a gente olhar só para dentro de nós. O que é para mim, eu estou pronto para fazer. Se o problema é na minha casa, eu vou jejuar, eu vou fazer campanha. Mas se o problema é na casa do irmão, do meu vizinho, que se lasque, que se dane. Este não é o pensamento de Cristo, não é o pensamento do Espírito de Deus que está dentro de nós. Esse pensamento é um pensamento egoísta, da nossa própria carne, da nossa própria maldade, que está dentro do nosso coração. O pecado, o egoísmo. Amém, igreja? Amém. Aleluia? Glória a Deus, né? Mas essa é a realidade, meus irmãos. Não tem jeito de fugir. E eu não posso enganar vocês. Não é? Eu não posso. Aconteceu um fato aqui em Anápolis de um senhor que estava com um filho doente. Então ele foi para São Paulo com o filho e hospedou no hotel em frente à igreja, onde ele ia para levar o filho para receber oração lá, para ser curado, porque tudo lá era, Deus curava tudo, né? Só que à tarde ele saiu andando, a igreja estava aberta, ele entrou na igreja, a igreja grande, o templo grande, foi entrando e escutou as vozes lá no fundo numa sala, né? E ele foi. Quando chegou lá, irmãos, você sabe o que era? Um teatro. Estava uma encenação de uma pessoa que foi curada. Um teatro que ia fazendo um culto à noite. Pessoa contando que foi curada, etc, etc. Teatro. E eu não dou conta de fazer isso. O que eu ganho com isso? Glória aqui na terra? Vou morrer. Eu quero a glória de Deus nos céus. Vou ser julgado, como está escrito, que o juízo começa pela casa de Deus, e o juízo para nós pastores é mais apertado do que os seus. Na hora de eu ser julgado lá, é mais apertada, a porta é mais estreita que a de vocês. Por isso que muitas vezes eu trago essas mensagens duras de exortação para a igreja, porque eu não quero chegar na presença de Cristo e ser achado em falta. Eu fui negligente, eu não dou conta de inventar coisas aqui, eu dou conta de falar a palavra de Deus, o que está escrito, o que o Espírito Santo mostra. É isso aí que vocês estão vendo. Hoje é dia de ceia, Deus está presente aqui, o Espírito Santo. Eu quero que durante toda a ceia, vocês, cada um de nós, eu também, vamos refletir a nossa vida, reflete a sua responsabilidade, seu chamado. Deus chama você para quê? Está vindo à igreja só domingo, de vez em quando? Será que não tem outra coisa a mais? Será que não tem? É aqui que você vai receber mais. É na oração da comunhão. O Atos dos Apóstolos mostra que a igreja orava junto. Quando Pedro estava preso, a igreja estava em constante oração. Pedro, o que Deus fez? Mandou um anjo lá e libertou Pedro por um milagre da prisão. A igreja estava em constante oração. Deus escuta a oração da igreja, eu tenho que entender isso. Nós podemos, através das nossas orações, da nossa vida reta com Deus, mudar a sorte de uma nação, mudar a sorte de um bairro, a sorte de uma igreja, a sorte de uma família. Uma família pode ser liberta pela nossa oração, pela sua oração.
Deus quer nos usar. Nós precisamos dispor para isso. Amém? Fique em pé, por favor. Um corinho antigo, eu cantei aqui domingo, vamos cantar de novo aqui. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperta as minhas mãos. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperta a minha mão. Nós confessamos que a nossa vida, a minha vida, Jesus já transformou. Transformou a minha? Transformou a sua? A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperta a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperta a minha mão. Aperta a mão do seu irmão. Dá um sorriso para ele. E agora, você vai levantar suas mãos e vai dizer: Jesus, o Senhor transformou minha vida. Fala. O Senhor transformou a minha vida. Minha vida está transformada. Confessa, crê isso aí e peça ajuda. Fala: Senhor, me enche do Espírito, me ajuda, me acorda. Eu estou dormindo, me sacode. Senhor, eu quero fazer as suas obras, eu quero andar no teu caminho, eu quero fazer a tua vontade. Fala, a sua vida está transformada para isso. Oh, aleluia. Deus grandioso, Deus maravilhoso, louvado e bendito seja o teu nome. Pai, a igreja está perante a tua face, estamos diante do Senhor, e nós precisamos muito da sua graça, da sua mão forte sobre as nossas vidas, Pai. Visita a igreja, traz um avivamento para nós, para a igreja, uma renovação. Vem renovar a nossa fé, renovar, ó Deus, as nossas almas, ó Deus, a nossa vida. Vem, Senhor, renova, Senhor, e nos enche do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Palavra está com Israel.